Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o nosso primeiro método que será o GET para o nosso usuário, tá bem? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, com o botão direito no pacote principal, eu vou criar uma nova classe e vou chamá-la de usuário resource. Essa vai ser a camada que vai receber as requisições do nosso front-end, do nosso web service. Lembra-se que lá na nossa imagem aqui, quem recebe as requisições aqui é a camada de recursos, né? Alguns chamam de controllers, eu prefiro chamar de resources mesmo, tá bem? Então vamos colocar aqui resource, beleza, vamos clicar em finish. Ótimo, então vamos lá. Vamos aguardar ele responder aqui. O STS hoje está meio lento, ele fica o tempo todo não respondendo. Maravilha, ele abriu aqui então. Primeira anotação que nós vamos adicionar nessa nossa classe usuário resource é a anotação REST Controller, que é para informar para o Spring que esse é um controlador REST, tá bem? E a segunda vai ser um request mapping para a gente adicionar já um endpoint padrão aqui para ele, que nós vamos dar um value para ele, /usuários. Então, assim, sempre quando nós formos acessar esse endpoint para acessar algum dos métodos aqui dentro, nós temos que passar obrigatoriamente /usuários primeiro, depois o método ali. Tá bem? Então, vamos salvar aqui. Beleza. Então, o primeiro método que nós vamos implementar é aquele método findById, que nós vamos buscar um usuário pelo seu ID. Então, nós vamos começar a criar o nosso método aqui. Ele vai ser um public, nós vamos retornar um response entity, certo? Ótimo, vai ser do tipo usuário. Então vamos clicar em Ctrl espaço aqui para ele importar. Vamos selecionar o nosso usuário e vamos chamar o método de findById. Beleza, abre e fecha aqui chaves. Aí em cima desse método nós temos que colocar na anotação getMapping, que é para informar que se recebermos uma requisição do tipo get nesse endpoint, é para chamar esse método aqui. Então o value que nós vamos dar para ele vai ser /id, vocês já vão entender melhor. Então, assim, quando nós formos chamar aqui o método busca um usuário pelo ID, nós vamos ter que passar /usuários, o ID daquele usuário. Só que para a gente informar que a gente vai receber um ID aqui no path da URL, nós vamos ter que passar uma anotação aqui, path variable, que é uma variável de path, que ela vai ser do tipo integer e nós vamos chamá-la de ID. Beleza, pessoal, até aqui tudo bem. Só que vocês lembram que as lógicas de negócio nós vamos implementar aqui na camada de serviço utilizando as boas práticas de engenharia, certo? Então vamos voltar aqui e vamos criar uma classe usuário service. Então com o botão direito em cima da classe principal aqui, new class usuário service, que vai ficar dentro do pacote .services, né? Beleza, então a nossa lógica de negócio nós vamos implementar dentro dessa classe aqui. Primeira anotação que nós vamos adicionar aqui é a anotação service, para informar para o Spring que essa é uma classe de serviços. E vamos começar a implementar o nosso método aqui de findById. Então aqui nós vamos criar um public, ele vai ser public, ele vai retornar um usuário para a gente. Então Ctrl espaço aqui, importa o usuário. Vamos chamar de findById. Ele tem que receber um objeto do tipo integer id, né? Um parâmetro. Beleza. Só que aqui a gente precisa fazer o seguinte. Como eu já informei, a camada que tem acesso aos dados é o repository, né? Aqui só ficam as nossas lógicas de negócio. Então a gente vai ter que instanciar um usuário repository para a gente ter acesso a esses dados. Então vamos fazer assim, ó. Vamos adicionar aqui a anotação AutoWired. Ótimo. Vamos adicionar aqui private usuário repository. Então ele vai ser do tipo privado usuário repository. Vamos chamar de repository apenas, porque esse vai ser referente apenas ao usuário. Ótimo, então a gente vai fazer assim, ó. Optional, o findById implementado já pelo próprio JPA, ele retorna um optional. Beleza? Então vamos colocar aqui optional do pacote java.util do tipo usuário, vamos chamar de obj. Então aqui ele vai receber o nosso repository, né, que é a nossa instância de usuário repository, que é a instância que tem acesso aos dados, .findById, que é esse método pré-implementado já pelo próprio JPA. Maravilha, então facilita muito o nosso trabalho, a gente não precisa estar criando
SQL na mão ali. Ele está reclamando aqui porque a gente tem que retornar um tipo usuário, né? Então vamos fazer assim, ó, return para mim o obj. Aí, caso ele não encontre o obj, ele vai vir nulo. Então vamos colocar aqui ponto or else null, né? Então, se ele não encontrar o objeto, ele fica um objeto vazio aqui. Então, a gente retorna um objeto, se não nulo. Maravilha, então vamos dar um Ctrl S aqui e vamos voltar ali para a nossa camada de resource. Beleza, aqui na nossa camada de resource a gente vai fazer assim, então. Nós vamos instanciar um usuário obj. Aí nós vamos ter que ter uma instância do nosso usuário service aqui, para a gente usar aquele método findById. Então vamos adicionar a anotação autowired private usuário service. Eu vou chamar de service. Beleza, então a gente vai fazer assim, ó. O usuário obj vai receber this.service.findById, que é o método que nós implementamos lá, passando o ID que nós recebemos como parâmetro aqui. Maravilha, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que retornar, a gente retorna um usuário, né? Return, então, um response entity, nós retornamos um response entity, ponto ok, eu fiz a busca lá, e no corpo dessa resposta nós passamos o nosso obj. Muito simples, muito fácil e muito prático. Ctrl S para a gente salvar aqui então. Então, pessoal, vocês entenderam como funciona aqui, né? Daí o pessoal vai falar assim, mas não é uma boa prática não implementar o padrão DTO. Mas, gente, vocês estão aprendendo agora a desenvolver APIs com Spring Boot. O padrão DTO ele serve para omitir algumas informações nas requisições ali. Só que como a gente só tem uma classe no nosso projeto, a gente não precisa omitir. Geralmente a gente omite listas em uma instância de algum objeto, de alguma classe. Vamos supor que nós tivéssemos aqui uma classe categoria e uma classe produto. Uma categoria tem milhares de produtos, ela pode ter milhares de produtos. Então vamos supor que você quisesse apenas a categoria e não os produtos. Aí sim nós iríamos implementar o padrão DTO para a gente omitir algumas informações na resposta àquela determinada requisição. Nesse projeto a gente não vai implementar o padrão DTO. Pode ser que em outros projetos a gente implemente, tá bem? Certo, então vamos salvar aqui, vamos clicar com o botão direito aqui na nossa classe principal, Run as Spring Boot App. E vamos verificar aqui se ele vai rodar. Vamos aguardar ele carregar aqui. Beleza, pessoal. Então, aparentemente aqui não deu nenhum erro. Geralmente quando ele dá um erro, ele já estoura o erro aqui pra gente já de cara aqui. Então ele criou aqui nossa base de dados. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Postman, você abre o seu Postman também, e a gente vai fazer uma requisição do tipo GET lá para a nossa API, então eu vou clicar nessa opção mais, eu vou deixar a opção GET aqui marcada, e vou passar o caminho, vai ser um localhost, 8080, então aqui você lembra que para a gente acessar o usuário por um ID, a gente tem que passar esse endpoint, /usuários, /o ID do usuário. Então eu vou passar aqui, /usuários, eu sei que tem um usuário de ID 1 lá no meu sistema, que é o Valdir. Então eu vou dar um send aqui, ó. Vou passar o usuário de ID 1, dar um send. Vamos aguardar ele fazer a requisição. Maravilha, ele trouxe para mim aqui, ó. Então, o usuário Valdir César, ele trouxe um objeto JSON aqui, né? O usuário Valdir César, o nome, o login e a senha. Perfeito. Vamos passar o usuário 2 aqui, vamos ver se ele traz o Albert Einstein pra gente. Trouxe. Então, se eu passar um usuário que não existe, ele vai trazer vazio. Olha lá, vamos aguardar aqui. Então, tá vendo? Ele deu um 200 ok, porém ele trouxe vazio. A gente teria que implementar aí uma classe para tratar as exceções de forma personalizada. Por exemplo, um object not found, de um objeto não encontrado no nosso sistema. Porém, como é uma introdução para desenvolver uma API REST, eu acredito que não seja necessário, tá bem? Porque senão vai complicar mais aí o entendimento de vocês. Bom, pessoal, para esta aula é isso. Era um GET que nós iríamos fazer buscando pelo ID. Na próxima aula nós vamos implementar um GET que vai fazer a busca de todos os usuários daquele sistema. Isso será uma implementação bem bacana também. Certo?
Então eu aguardo vocês para a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até mais!